9 em cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados. Você sabe o que isso representa em termos de preservação de vida humana? E preservação também de dores de familiares que passaram por esse tipo de problema? Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e hoje a gente vai falar sobre suicídio. É um tema doloroso, triste, mas não pode ser ignorado, tá? Bom, a Organização Mundial de Saúde, eu trouxe aqui alguns dados para compartilhar com vocês, informa o seguinte: 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. 1 milhão de pessoas. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. 32 pessoas morrem por dia no Brasil. O Brasil é o 8º no ranking de suicídio, né? E o suicídio ele é muito mais comum em países emergentes. Para cada ato consumado, 20 tentativas são feitas. Ou seja, se a gente tem 1 milhão de pessoas cometendo suicídio, 20 milhões de pessoas tentam o suicídio. É um absurdo esses números. Bom, jovens entre 15 e 29 anos cometem suicídio, né? É o grupo que mais cometem suicídio. Homens cometem mais suicídios que mulheres, né? Talvez porque os homens são mais incisivos, né? O ato, a forma como eles cometem o ato é mais definitivo, né? E mulheres também procuram mais ajuda. Isso também ajuda bastante para que elas não cheguem a perder suas vidas aí, né, num ato tão extremo. Tá. Bom, há cerca de 2 semanas a gente teve aqui no Rio de Janeiro uma situação, né, muito dolorosa de um homem que ele, antes de se suicidar, ele matou a mulher e os 2 filhos ainda crianças. Isso chocou o Brasil inteiro, né? Mas aqui, muito próximo de nós, né, falou-se muito sobre isso e eu recebi muitas perguntas também a esse respeito. E como eu já ia realmente gravar um vídeo falando sobre isso, em função do Setembro Rosa, do Setembro Amarelo, que é esse aqui, né? Por isso que eu tô com essa fitinha. A Organização Mundial de Saúde definiu o dia 12 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, isso desde 2003, e agora, de 2 anos para cá, existe esse movimento do Setembro Amarelo, né? Assim como acontece com o Outubro Rosa, para prevenção de câncer de mama, e novembro, prevenção do câncer de próstata, agora em setembro a gente tem esse movimento também. Tá? Bom, aí eu anotei aqui as perguntas que as pessoas me fizeram e eu vou ler para vocês e me responder, talvez tire aí suas dúvidas também, tá? A principal pergunta: por que as pessoas cometem suicídio? Bom, isso aqui é uma pergunta muito difícil de responder, porque existem muitas particularidades, né? Nós, seres humanos, somos muito complexos. Então, a gente identifica alguns fatores externos, né? Como, por exemplo, separação, uma doença muito grave, doenças muito dolorosas também, problemas financeiros, né? Problemas familiares, são fatores que levam a pessoa a cometer um suicídio, além das doenças mentais, né? Algumas doenças, por exemplo, como esquizofrenia, bipolaridade e a depressão, né? Induzem as pessoas ao suicídio. Mas, de uma forma bem específica, o que exatamente leva uma pessoa a cometer o suicídio? É a baixa tolerância às contrariedades. A pessoa não consegue lidar com algum tipo de problema que aparece na vida dela, tá? Seja ele de qual ordem for, a pessoa não se percebe capaz de lidar com aquela situação. Então, como ela não consegue, como ela acha que ela não vai conseguir lidar com aquela circunstância, ela tira a própria vida. Mas, na verdade, ela não gostaria de tirar a vida, tá? Isso é muito importante ressaltar. Ela gostaria de eliminar o problema. É isso que está
passando pela mente o tempo todo na vida de quem comete o suicídio. Por isso que traz sofrimento para quem toma essa decisão também, tá? Isso é importante a gente falar aqui. Bom, por que o suicídio não é divulgado? Também muitas pessoas me perguntaram isso, tá? E acontece o seguinte, tem um fenômeno chamado mimetismo. O que é mimetismo? É uma imitação. Ou seja, uma pessoa comete o suicídio e outras pessoas, né, os dados mostram que nos dias subsequentes, mais e mais pessoas cometem suicídio também. Então, por conta disso, o suicídio não é tão divulgado. Isso, por exemplo, aconteceu com a Marilyn Monroe, quando divulgaram, né, o suicídio dela. Ela é uma mulher, um símbolo sexual, uma mulher muito bonita, bem-sucedida, né? E assim, o nosso olhar para ela é de alguém que está muito bem, né? E essa idealização é que faz com que algumas outras pessoas vejam esse ato como um ato quase heróico, né? As pessoas se transformam em mártir. Então, comete-se os suicídios a partir daí, tá? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela identificou o seguinte, o problema não está no ato propriamente dito. O problema está no sensacionalismo feito. Tanto que existe uma cartilha definindo quais são os padrões, né, de que forma que a mídia pode divulgar, sem nenhum tipo de sensacionalismo, sem nenhuma apologia a esse ato, ok? Até porque a OMS entende o seguinte, se a gente não falar de suicídio, a gente não tem como preveni-lo. Se não houver informação, se não houver orientação, como é que a gente vai fazer a prevenção, ok? Bom, as pessoas que anunciam que vão cometer o suicídio querem só chamar a atenção? A gente precisa entender o seguinte, quem de fato cometeu o suicídio, em geral, informou antes. Então, se uma pessoa já informou e de fato cometeu, a gente sempre tem que dar atenção para esse tipo de alerta, tá? Pode ser sim que uma pessoa diga que vai cometer o suicídio e não cometa, mas na dúvida a gente não pode ir por esse caminho, tá? Então tem que ajudar a pessoa, orientar essa pessoa a procurar ajuda, enfim, mas não pode desconsiderar esse alerta, ok? O suicídio é um ato impulsivo ou a pessoa planeja? As duas coisas podem acontecer, tá? A pessoa pode sim, num ato impulsivo, cometer o suicídio e nesse ato impulsivo muitas vezes tem as alucinações provenientes de repente de uma esquizofrenia ou de uma bipolaridade ou de uso de álcool, drogas e medicamentos, tá? E a pessoa pode sim cometer um ato suicida ou de repente ter um que a gente chama de um surto, né? A pessoa, o que fala popularmente, né? A pessoa surtou. Isso pode de fato acontecer, mas o que a gente percebe é que a maioria planeja, tá, pessoal? Então, como ocorre esse planejamento? A pessoa primeiro tem a ideação suicida, né? De, olha, acho que minha vida não está valendo a pena, então a pessoa já começa a pensar num suicídio ou numa vontade de não existir mais. Depois vem o planejamento, né? A pessoa fica pensando como é que eu vou, de fato, provocar esse suicídio e, num terceiro momento, o ato em si. Então, as duas formas podem acontecer, mas o planejado é muito mais comum. Quem tenta o suicídio e não consegue, fica com medo e desiste? Não. Os dados mostram que as pessoas tentam, não conseguem e tentam pelo menos mais 2, 3 vezes, tá? Até de fato conseguir. Se a pessoa, obviamente, não tiver nenhum tipo de tratamento e acompanhamento, tá, pessoal? Mas se tiver algum tratamento, algum acompanhamento, a pessoa consegue com toda segurança tirar esses pensamentos suicidas, tá? Se for realmente muito bem acompanhado. O que fazer para prevenir? Existem fatores que podem proteger a pessoa? Bom, quando a gente fala de prevenção, a gente precisa lembrar qual é o elemento que induz mais a pessoa a
cometeu suicídio. Então, se é uma pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia, o acompanhamento precisa ser muito efetivo. Tem que ir ao psiquiatra, tem que fazer o acompanhamento regular, tem que fazer a terapia, e assim vale para todas as outras doenças, tá? Então, a gente está falando já de prevenção do suicídio. E outros fatores também previnem, né, podem proteger a pessoa desse ato, que são os vínculos. Então, a família, né, aqueles vínculos mais próximos, né, de pai e mãe, e a pessoa pensa, puxa vida, eu vou cometer isso, mas como que minha mãe vai ficar? Como que meu pai vai ficar? Então, são medidas protetivas, né? Teve uma amiga, por exemplo, que perdeu um filho, mas ela tinha um outro filho, e quando esse filho faleceu, ela comentou comigo, né? Olha, se eu não tivesse o meu outro filho, eu teria cometido uma loucura. Porque ela nesse momento, ela entrou numa depressão profunda e certamente esses pensamentos suicidas aconteceram, né? Mas esse vínculo importante, familiar, tirou, né? A protegeu desse ato tão terrível, tá? Uma outra... bom, essas foram as principais perguntas, tá? Mas uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é o seguinte... quando acontece um suicídio, por exemplo, num condomínio, numa universidade, num local, né, onde exista uma grande circulação de pessoas, o que as pessoas costumam fazer? Ah, eu quero sair desse condomínio. Ah, eu não quero mais estudar nessa universidade. E isso não ajuda, pessoal, porque aquela situação está internalizada na pessoa. O que precisa ser feito é esclarecimento sobre o assunto. Então, se for possível, chame alguém que entenda do assunto para dar uma palestra, para falar com as crianças, né? Quanto mais se fala a respeito, e a pessoa também que passou por aquela situação tem condição de se abrir, de colocar para fora, olha, em dado momento eu também uma vez na vida pensei nisso, e compartilha ali as suas dores, as suas angústias internas, isso protege a pessoa. Tá? Fingir que aquilo não aconteceu, fingir entre aspas, tá, pessoal? Mas negar aquela situação e tentar fugir desse problema não traz ganho nenhum, muito pelo contrário, tá? Isso pode ser extremamente prejudicial, ok? Bom, era isso que eu queria trazer aqui de informação, espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido. É um assunto extremamente incômodo, né, triste, mas não pode ser ignorado, tá? E se você puder compartilhar esse vídeo, por favor, compartilhe, né? Eu, enquanto profissional da área, eu me sinto responsável para fazer essa divulgação, né? Principalmente olhando esse dado aí, 9 entre 10 poderiam ser eliminados, né? Poderia não ter acontecido esse suicídio, né? Isso me motiva a trazer essas informações aqui para você, tá bom? Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo.